Amados, eu quero ministrar uma palavra aqui, que está em Gênesis 26, versículo 14 e versículo 15. Gênesis 26, capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Amém? Quantos aqui acreditam que tem bênção de Deus nas suas vidas? Eu também acredito, irmãos. Mas às vezes o diabo, ele entulha os nossos poços. E nós vamos ter que travar uma batalha espiritual para desenterrar os nossos poços. Todos nós temos bênção. Diga assim: eu tenho bênçãos. E vou viver todas elas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, verso 14 e verso 15. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Feche os seus olhos, ore junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Pai, eu creio que o Senhor tem direção, que o Senhor tem estratégias, que o Senhor tem metas, tem alvos, Pai, para nós trilharmos e conquistarmos em nome de Jesus. Por isso, Pai, te pedimos nessa noite que o Senhor nos capacite, Pai, para tomar posse da nossa herança, das nossas promessas. Meu Pai, que nós não venhamos nunca a desistir delas. Meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para vivermos o sobrenatural do Senhor. Pai, nesta noite, eu oro, Senhor, a Ti, para que todo peso, todo cansaço, Senhor, toda fadiga, seja removida da igreja agora, em nome de Jesus. Senhor, se houver algum espírito, Senhor, do maligno aqui dentro, causando pressão, opressão, angústia, Senhor, sentimentos contrários aos sentimentos do Senhor, nós repreendemos agora esses espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus, e declaramos que o Teu Espírito Santo reina absoluto, Senhor, na igreja e neste culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos livra e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, igreja? Amados, se eu fosse enumerar quantas vezes esse texto foi pregado aqui na nossa igreja, eu já não saberia mais contar quantas vezes esse texto foi pregado. Esse texto, durante muito tempo, ele foi usado na nossa intercessão. E, amados, até hoje, a palavra de Deus ainda fala. E eu creio, amados irmãos e irmãs, que se Deus está trazendo esta palavra para nós, é porque Deus tem algo a revelar a mim e a você, que às vezes nós não estamos entendendo o que estamos vivendo e o que estamos passando no dia de hoje. Então Deus, quando traz a sua palavra, Deus ele vem destravar, irmãos, coisas que estavam travadas nas nossas vidas, no mundo espiritual. Amados, nunca devemos nos esquecer que há uma batalha travada nas regiões celestiais. Amados, Deus, quando dá ordem aos anjos para vir trazer resposta às nossas orações aqui na terra, nós precisamos nos lembrar da experiência de Daniel, quando ele orou e jejuou a Deus, pedindo uma resposta a Deus de certa situação. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel orou,
Deus mandou o anjo descer na terra e trazer a resposta para Daniel. Mas, amados, a Bíblia diz que este anjo, ele foi impedido nas regiões celestiais de descer até Daniel e entregar a resposta de Deus para Daniel. Então eu não tenho dúvidas de que Deus tem respostas para cada um de nós aqui nessa noite. Mas, amados, às vezes o inimigo está impedindo a nossa resposta de chegar, a nossa vitória de chegar. Mas essa noite é uma noite em que eu venho declarar aqui neste altar, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que veio para impedir a resposta de Deus para chegar na minha vida e na sua vida, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. O nosso inimigo, irmãos, ele é feroz, ele não perde tempo. O diabo não brinca de ser diabo, ele é o diabo. Jesus disse que ele é o inimigo das nossas vidas. Então, amados, nós temos um inimigo declarado. E esse inimigo, irmãos, não se luta com armas físicas, não se luta, irmãos, com armas de ferro, armas de aço. Não, irmãos, o apóstolo Paulo disse, lá no livro de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, embora pessoas são usadas pelo diabo para vir roubar a nossa paz. Mas Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o nosso próximo, não é contra o ser humano, mas é sim contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade. Paulo, ele traça uma hierarquia, amados, no mundo das trevas. E essa hierarquia, eles trabalham em harmonia. Um não age no lugar que o outro principado tem que agir. Então, amados, nós precisamos, como diz o próprio apóstolo Paulo, estar preparados para o dia mau. Porque, irmãos, quando ele chegar, nós temos uma armadura, nós temos espada, nós temos escudo e nós temos a palavra para vencer o reino das trevas. O que nós muitas vezes, você andar aqui no meio da fazenda Pimenta aqui, no meio dos canaviais há muita estrada de terra, que os caminhões, quando vêm coletar a cana, eles usam essas estradas. Mas quando a cana cresce, irmãos, e essas estradas viram encruzilhadas, nós vemos trabalhos pesadíssimos feitos ali naqueles lugares. Então, irmãos, o reino das trevas está em movimento constante contra a minha vida, contra a sua vida. Mas a palavra de Deus também diz que Deus já deu ordem aos nossos pés. Então a batalha travada não é só nossa. Se você está distraído, o inimigo só está tentando, amados, colocar um espírito de intimidação diante de você. Mas se mantenha de pé, se mantenha firme e diga para o diabo: na minha vida você não vai se andar não, porque eu estou atento, eu estou ligado, na minha casa não, na minha empresa não, nas minhas finanças não, na minha saúde não, em nome do Senhor Jesus. Não vai tocar. Agora, igreja, se nós não lutamos nem pelo que é nosso, quem lutará por nós? Então, irmãos, o verso 18 desse mesmo capítulo vai dizer assim que Isaac tornou a abrir os poços.
Pastora Meg, volte a abrir os poços. Igreja, volte a abrir os poços. Escute o que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. O que dá mais trabalho? Abrir um poço ou desenterrar ele? Abrir um poço dá muito mais trabalho do que desenterrar ele, irmãos. Então o diabo está tentando entulhar os teus poços, vai lá e desenterra em nome de Jesus. Se ele vier pela segunda vez você vai lá e desenterra em nome de Jesus. Se ele vier pela terceira, quarta, quinta vezes, você não desiste, vai lá e desenterra quantas vezes for preciso. Às vezes o poço que ele enterrou é um filho, é uma filha, que está perdida no mundo. Às vezes o poço que o inimigo entulhou é um marido, é uma esposa, que está em depressão, está pensando em se suicidar. Talvez o poço que o inimigo entulhou foi a sua empresa, que começou a não dar certo, a acumular dívidas, e você pensou em desistir da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho, dizendo aqui não dá mais nada. Ei, meu irmão, minha irmã, antes de você desistir, vai lá e se esforça, e desentulha a promessa que é tua. A promessa é tua. Não pense, irmãos, que por uma vez ter sido abençoado, você não encontrará resistência do mal. Às vezes nós somos assim, né? Ah, fui abençoado. Ó, irmãos, eu fui abençoado, ó. Comprei um carro novo. Aí a gente acha que a bênção acabou aqui. O diabo no primeiro farol vai colocar alguém para vir na contramão e bater no seu carro. Roubar a tua bênção, roubar a tua alegria. Graças a Deus nós ainda vivemos numa cidade, irmãos, que dá para a gente sair tranquilo na rua sem ser assaltado. Mas em muitas cidades aqui, na nossa região, não pode fazer isso. Então, irmãos, não é só botar a mão na bênção, agora é cuidar da bênção, é zelar pela bênção. O inimigo quer tirar de você, mas você vai lutar, porque você não vai entregar a sua herança de mão beijada para ele. Amém, igreja? Então, quando a gente se levanta para tomar posse, irmãos, do que é nosso por direito e herança, o inimigo ele tenta nos fazer recuar, desistindo daquilo que nos pertence. Amados, o diabo é instigador. Jesus foi bem claro. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele não quer trabalhar para ter alguma coisa, ele quer roubar. Eu lembro, irmãos, de um dos capítulos daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que eu já assisti umas 10 vezes esse seriado. E nesse seriado, quem é dessa época, né, quem assistiu esse seriado Todo Mundo Odeia o Chris, sabe que ali na história tinha um cara chamado Malvo. O Malvo era um ladrão. E um dia ele foi roubar o Chris, e o Chris perguntou para ele, mas por que você rouba as pessoas? Ele disse assim, as pessoas conquistam, eu roubo. As pessoas vão lá e conquistam, eu vou lá e roubo. Sabe por quê, irmãos? Essa é a função do inimigo. Ele está de braço cruzado, de perna cruzada, sem fazer nada, vendo a gente conquistar, ralar para tomar posse das coisas, aí ele vem e quer tomar de mão beijada. E nós estamos entregando tudo de mão beijada pelo diabo, para o diabo, irmãos. Você já imaginou o que era para você ter na sua vida, se você lutasse um pouquinho mais pelas suas coisas? Não desistisse com facilidade.
Mas eu sou assim também. Às vezes desanimo, abro mão, eu não quero mais saber disso. Mas a gente está abrindo mão de heranças. Estamos abrindo mão de bênçãos. E amados, aqui o texto diz que Isaac, irmãos, ele teve que enfrentar algumas lutas na sua vida, neste período em que os filisteus estavam o invejando. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que o primeiro nível de batalha que Isaac teve que enfrentar na sua vida é que ele precisava recuperar, aliás, ele precisava superar a intimidação do inimigo. O inimigo nos intimida. Essa semana o inimigo usou uma pessoa. E ela descarregou. Falou de tudo que você pode imaginar. Crente, desviado. Eu peguei o áudio desse cara, eu falei assim, esse eu vou arrancar até as cuecas dele. Vou meter um processo em cima desse cara. Irmãos, eu estava com o garfo e a faca na mão, para meter um processo em cima dele. Ele ia se arrepender o resto da vida pelo que ele falou para mim. Sabe o que Deus falou comigo? Não deixa isso te intimidar não. Deus falou para mim, você ainda vai se encontrar com esta pessoa. E você vai dizer o seguinte para ela: quando você falou tudo aquilo para mim, você se sentiu aliviado? Você se sentiu melhor? Me senti. Então tá bom, segue a tua vida e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Porque a vontade, irmãos, é pagar com a mesma moeda. Mas não, isso fez bem, você descarregou, falou um monte de coisa, falou em verdades, inventou história. Você está feliz, está satisfeito, trouxe paz no seu coração? Então, segue a sua vida. Porque se eu arrumo um processo contra um cara desse, irmãos, eu não vou ter paz mais na minha vida. Então, o inimigo tentou entulhar o meu poço, roubando a minha paz. Mas ele não conseguiu em nome do Senhor Jesus, porque na medida que ele quis entulhar, eu fui lá e desentulhei em nome de Jesus. É assim que o inimigo age contra nós, irmãos, do nada. As pessoas criam, se iram. Estou com ódio do Senhor mortal. Eu te odeio. Porque há 4 anos atrás, eu falei, nossa, você está vivendo todo esse tempo assim? Sofrendo com isso dentro de você. E irmãos, o que ele falava não era verdade. Então um espírito de intimidação estava se levantando ali contra a minha pessoa, para, irmãos, eu recuar, para eu entrar na caverna, para eu desistir da minha herança. Mas em nome do Senhor Jesus, eu sei que muitos outros vão se levantar para entulhar os meus poços, mas enquanto eu tiver força, eu vou desentulhar os meus poços sem fazer guerra nenhuma. Porque muitas vezes o diabo ele quer que você faça guerra com ele, irmãos. E nós não temos que fazer guerra. Isaac não fez guerra, Isaac só desentulhou. Isaac não foi tirar satisfação. Não, Isaac ia lá e desentulhava.
Então, irmãos, esse primeiro nível de luta é o espírito de intimidação. E o primeiro desafio de Isaac, irmãos, foi a conquista do poço chamado Ezeque, que está ali no versículo 20. Ele precisava tomar este poço de volta. Era um dos principais poços de água que ele tinha ali. E Ezeque, irmãos, significa discussão, significa luta. O poço, irmãos, o inimigo quis que fosse um lugar de discussão, um lugar de luta. Recebeu esse nome, irmãos, porque ali os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Eles diziam, essa água é nossa, e começaram a fazer pressão para que Isaac deixasse o poço. Mas Isaac dizia, não, essa água não é de vocês, essa água é herança do meu pai, e herança ninguém tira. Ei, meu irmão, minha irmã, nós estamos protegidos pela lei, que se os nossos pais maternos e paternos deixarem alguma coisa para nós, é nosso direito herdar tudo que eles deixaram. Ninguém de outra família vai conseguir mudar o testamento. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele fez um novo testamento. Ele me incluiu neste testamento. Ele te incluiu neste testamento. Nós estamos protegidos pelas leis espirituais. Ninguém pode mexer ou tocar na nossa herança. É herança. Você podia ser um pé rapado quando você converteu, mas depois que se você se converteu, você passou a ser herdeiro. E uma coisa que a igreja não sabe fazer, irmãos, é reivindicar as coisas de Deus. Há um texto no livro de Isaías, que eu não me lembro onde está escrito agora, mas ele vai falar assim, que se eu precisar entrar em juízo com Deus, eu devo me apresentar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que toda palavra contrária contra a minha vida, eu tenho poder de cancelar todas elas em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse poço, Ezeque, lugar de discussão, guerra, trouxe muitos problemas para Isaac. E Isaac foi lá, irmãos, e reconquistou aquilo que era seu. Então, irmãos, nesse primeiro nível de batalha espiritual, o inimigo confia que muitos recuarão diante de uma intimidação, diante de uma simples pressão ou resistência. Mas o crente, irmãos, ele pode até balançar de um lado, balançar do outro, mas ele não cai. Por isso que a palavra diz que nós somos como uma palmeira do deserto, irmãos. Enverga de um lado, enverga do outro, mas não quebra. E aí você sabe por que a palmeira não quebra? Porque o seu tronco é feito de fibras. A Bíblia está dizendo que nós somos como a palmeira, nós somos homens e mulheres de fibras. Quando o nosso inimigo achar que nós tombamos, nós levantamos de volta. Quando ele pensa que a gente vai ficar deitado na lona, nós nos levantamos de volta. Infelizmente isso é o que ocorre, irmãos, com grande parte dos crentes. A bênção de Deus pertencente a eles, disponíveis a eles, mas uma pressãozinha do inimigo e eles recuam desistindo das bênçãos.
Eu vou seguir o exemplo de Isaac aqui nessa noite, irmãos. Eu não vou desistir das minhas bênçãos. Eu não vou desistir do poço das águas vivas. Irmãos, eu não vou desistir de algo valioso para a minha vida e para a minha descendência. Então não recue em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o segundo nível de luta que Isaac precisou enfrentar, e é o que eu e você muitas vezes precisamos superar, é da própria inimizade com Deus. Ai pastor, mas crente não é inimigo de Deus, mas muitas vezes fica com raiva de Deus, irmãos, porque Deus não fez na hora que Ele quer, Deus não permitiu que acontecesse na hora que Ele queria que acontecesse, e aí fica com birra com Deus. Alguém já fez isso aqui? Ué, será que só eu fiz isso? Todos nós fazemos, irmãos. Todos nós. Então, irmãos, o segundo poço que Isaac foi ali desenterrar, nós lemos no verso 21 aqui, desse capítulo 26, irmãos. Vai dizer que o poço se chamava Sitna, que significa inimizade, ódio, obstáculo. Então olha só, irmãos, o nome que foi colocado no primeiro poço, discussão. Segunda fase, em que o inimigo nos ataca. Irmãos, ele nos ataca com inimizade, com ódio, com obstáculos, e nós não percebemos. Essa palavra, irmãos, tem a mesma raiz da qual deriva a palavra Satanás, que é o acusador. Isso significa, irmãos, que neste segundo nível, a luta pode parecer mais violenta, mas o Senhor não envia ninguém sem antes capacitar para a guerra. E, amados irmãos, nunca nos esqueçamos do que o Senhor disse: nesta peleja não tereis que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por todos vós. É por isso que no Antigo Testamento nosso Deus se chamava o Senhor da guerra, porque Deus nunca perdeu uma guerra. Diga assim: o meu Deus nunca perdeu uma guerra, e nem vai perder. E se eu sou filho dele, eu também não vou perder mais nenhuma guerra. Vamos lá, irmãos. Terceiro. O terceiro nível de luta que nós precisamos superar é a luta da consagração a Deus. Nós podemos ver no verso 22 que diz a respeito do terceiro poço, chamado pelo nome de Reobote. Reobote. Esse terceiro poço se chamava. E esse nome significa alargamento, lugar espaçoso. E você sabe por que este poço se chamava Reobote? Porque, amados, neste terceiro nível de batalha espiritual, você recebe alívio total das suas cargas, se você entrar num nível de consagração ao Senhor. Lembrem-se de uma coisa, e não se esqueçam do que eu vou falar aqui. Jesus disse que há certos níveis de demônio que só se vence com jejum e oração. Não é só com oração, não é só com jejum. Ou a gente faz um jejum, irmãos, que é jejum com oração, ou é melhor nós não fazermos, porque se torna um jejum de tolo. Então, irmãos, se jejuar, ora, se orar, jejue. Se a batalha está ficando grande contra a sua vida, irmão, só tem um jeito de vencer essa batalha:
quanto mais você diminuir, quanto mais você se encolher, quanto mais você desaparecer, mais o Senhor vai crescer na sua vida. E quando o inimigo vier contra você e ver que você está ali com a cara no pó, irmãos, ele não vai ver você ajoelhado, ele vai ver um grandão atrás de você. E ele não é bobo, ele é inteligente. Aí ele fala assim: eu vou arrumar treta com esse cara aí, eu vou arrumar treta com essa irmã, com o joelho dobrado no chão, com a boca no pó, orando, jejuando e clamando. Não, com esse aí eu não venço. Irmãos, eu já fui em muitos lugares tenebrosos orar. No passado, hoje nem tanto. Mas no passado eu entrei em alguns lugares, irmãos, que eram verdadeiros santuários a demônios. Mas fui para orar por membro da família que pediu ajuda. Em algum desses lugares que eu cheguei, a primeira coisa que o diabo me confrontou, tentando colocar intimidação sobre mim, é dizendo: o que você veio fazer aqui? Aqui não é o seu lugar? E isso é verídico, irmãos, isso acontece. Se você é escolhido de Deus, se você é escolhida de Deus, vai para uma balada à noite aí, que você vai ver que alguém vai aparecer do nada e vai falar: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Porque o diabo, irmão, sabe quem são de Deus. E Deus nos guarda e nos protege. Então, irmãos, esse terceiro poço, Reobote, Isaac, irmãos, ele buscou a presença do Senhor. Ele se colocou diante do Senhor para vencer esse nível de batalha. Irmãos, porque no terceiro nível, você recebe alívio total das suas cargas. Neste nível, você recebe alargamento das suas fronteiras espirituais, materiais, emocionais, familiar, profissional, ministerial. É neste terceiro nível, irmãos, que nós vivemos o alargamento total das nossas bênçãos. É neste nível que nós vivemos 100% dos nossos milagres. Aí eu pergunto: que nível você está? Você está no primeiro nível da batalha? Já está pensando em desistir? Pô, chegou no segundo nível, mas se cansou da guerra, pensou em desistir. Não, irmãos, passa para o terceiro nível. Passa para o nível do alargamento. Alarga a sua tenda. Firme bem as estacas. Estique bem a corda. Nós precisamos, irmãos, alargar as nossas tendas. Cada um de nós tem uma tenda. Agora você que escolhe ficar dentro daquela tendinha pequena e apertada, ou alargar sua tenda. Lembra de quando Deus falou com Abraão no deserto? Abraão ali sentado à noite, dentro da sua tendinha, um espacinho pequenininho, falando com Deus. Deus falou: sai da sua tenda. Sai da sua tenda, filho meu, e eu te mostrarei as estrelas dos céus. Abraão, a tua herança é como as estrelas do céu, não tem fim. A sua herança, meu irmão, minha irmã, é como as estrelas do céu, não tem fim. Eu te mostrarei, Abraão, a areia do mar. A sua descendência será como a areia do mar, incontável, incalculável. Irmãos, aí a gente se pergunta assim: por que todo judeu é rico? Por que, irmãos? Eu nunca vi um judeu pobre.
Judeu é rico, irmãos. Por que judeu é rico? Porque eles se apropriaram da promessa de Deus. Eles sabem que sobre eles há uma bênção de prosperidade. E eles, irmãos, vivem isso em qualquer lugar do mundo que eles estiverem. Mas a Bíblia diz que nós, através de Abraão, também somos abençoados, porque a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas. Então a bênção que está sobre o judeu também está sobre a minha vida. E nós precisamos aprender, irmãos, com esse povo, como reivindicar e viver as bênçãos do Senhor. Porque, irmãos, a nossa bênção, a nossa prosperidade, não é para quando nós entrar no céu. Lá no céu não vai bênção, riqueza, não vai servir para nada. A Bíblia fala que as ruas vão ser de ouro, de pedras preciosas. Lá não vai ter, irmãos, valor nenhum essas coisas. Então Deus quer nos abençoar onde, irmãos? Aqui. É aqui, irmãos, o crente tem que fazer a diferença. Então, em nome de Jesus, não desista da sua bênção. Irmãos, lute por ela, faça como Isaac. Não abra mão da sua promessa. Amém? Você toma posse dessa palavra? Glória, vem neste lugar, anseio por ti, vem neste lugar.